Olá, eu sou a Gabriela Freire, sou antropóloga do MAI e estou aqui hoje para a gente fazer mais uma entrevista com um intelectual indígena para o nosso canal do YouTube. Hoje o entrevistado vai ser o Idiahuri Cajuel. O Idiahuri pertence aos povos Terena e Cajuel. Ele é graduado em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, é mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é doutorando também em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. Além disso, o Idiahuri é correspondente da Rádio Andê, que é a primeira rádio web indígena do Brasil, e é editor de diversas publicações, como a coleção Tembetá e o catálogo da exposição Vexo a Nós Sabemos, que esteve em cartaz entre outubro de 2020 e março de 2021 na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Na entrevista de hoje, a gente vai discutir a trajetória do Idiahuri e as relações entre os povos indígenas e as etnomídias na atualidade. Nós, da equipe do MAI, desejamos que vocês gostem da entrevista e compartilhem com quem tem interesse. Sou nascido no Rio de Janeiro e pertenço ao povo Terena e ao povo Cajuel. Eu sou poeta, antropólogo e faço várias outras atividades assim que se desdobram em edição, tradução, interpretação, roteiro, né? A gente vai vendo o que consegue fazer. Sou formado em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, que é a universidade que eu estudei. Pela possibilidade também da minha mãe ser funcionária dessa universidade há décadas já, como em diferentes funções administrativas da faculdade. Então tive bolsa para estudar e depois eu fiz um mestrado em antropologia no Museu Nacional e agora a gente é colega no doutorado na USP. Eu tenho me apresentado também muitas vezes assim nas atividades que eu faço, projetos culturais diversos e até na academia tem sido um pouco assim, de comentar também que eu tenho podido desenvolver um trabalho, uma pesquisa, assim, que é a parte de um imbricamento entre uma pesquisa pessoal, uma busca familiar, e a pesquisa acadêmica, o trabalho como antropólogo até, ou diferentes funções desses projetos culturais, né, que eu tenho pensado sobre isso. Assim. É justamente por ser nascido no Rio de Janeiro, ter essa formação assim, da elite cultural da Zona Sul do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo esse vínculo, essa conexão com a minha família, com o meu povo Terena e Cajuel do Mato Grosso do Sul, né, do Pantanal. Isso tem movido um pouco a minha vida, essa conexão. Acho que a gente pode seguir a partir disso, assim. Eu acho que isso daí já entra muito numa outra pergunta que eu ia te fazer, que é exatamente sobre a sua pesquisa, né? Que você se debruçou muito sobre a história da vida do seu pai, e principalmente, até onde eu percebo, também na conexão entre a vida do seu pai e a participação dos indígenas nas artes audiovisuais no Brasil, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa e sobre como foi pesquisar a vida do seu pai. Eu nasci aqui no Rio, convivi pouco com meu pai, tive experiência com ele, ele me visitava, me ligava, e eu até lembro de que quando eu era pequeno, e morava na casa da minha avó materna, aqui no Rio, e falei com meu pai, eu falava com meu pai, eu perguntava como era a aldeia, porque eu sempre soube dessa conexão indígena, né, da minha identidade, do meu parentesco, isso não é uma questão para mim. Eu só não fui criado com esse vínculo desde a infância, né? E eu perguntava como é que era a aldeia para ele. E eu lembro muito vivo, assim, que meu pai falava que quando eu fosse lá eu ia saber, eu ia conhecer. E eu percebi, quando criança, que ele não queria me falar, mas que eu testemunhasse. Fui crescendo aqui no Rio, estudei primeiro Relações Internacionais, depois Ciências Sociais, e, enfim. Eu quero dizer com isso que é realmente uma busca pessoal, familiar, em relação à figura do meu pai e as coisas que eu descobri com ele, e que antecede essa coisa de antropologia entrar na minha vida, né, de eu me afirmar como antropólogo. E eu fui me aproximando mesmo, comecei a viajar a partir da adolescência com meu pai, conhecer minha avó, Margarida, meus tios e tias, primos e primas e parentes no Mato Grosso do Sul, Terena, Cajuel, nas cidades, em aldeias, né, um contexto hoje na contemporaneidade bem diverso, a realidade indígena do Mato Grosso do Sul. Fui entendendo a partir do meu pai. Mas o meu pai, que se chama Maxuara Cajuel, ele foi a primeira pessoa indígena, primeiro ator indígena no cinema brasileiro. Ele tem uma trajetória muito singular, muito única, eu vejo. E não é porque é meu pai, é porque realmente
é uma confluência assim, de uma geração de indígenas em movimento, que é o que eu tenho aberto assim, esse quadro. Porque o ponto que eu estou falando é que eu escrevi uma dissertação entre 2018 e defendi em 2020 sobre meu pai. Só que antecede muitos anos eu entender ele ser uma figura assim como um professor muito diferente e eu aprender muita coisa com ele. Eu registrei isso na minha dissertação, que chama Do Bugre ao Trickster, Memórias de meu pai Maxwara Caduel, mas esse não era meu projeto inicial, esse não era meu intuito original. Meu intuito era fazer uma pesquisa em torno de filmagens que meu pai tinha feito em 92 na aldeia Alves de Barros, que é uma aldeia, é a maior aldeia Caduel que existe na Serra da Bodoquena, no Pantanal, em torno da festa do navio, do ritual do navio. Não deu muito certo esse projeto. Essas imagens têm grande interesse cultural da memória do povo Caduel, mas não deu muito certo, enfim, e eu acabei tematizando essa pessoa que me abriu esses caminhos, essas portas, que é meu pai. Não era o intuito inicial, não é uma tarefa muito fácil, muito simples, falar de uma coisa que é próxima do seu coração, dessa forma, da sua infância, de um movimento, assim, afetivo, emocional para a pessoa. E, bom, mas eu embarquei nessa, escrevi isso. Todo o material que eu fiz, essa dissertação sobre meu pai, na verdade, fazia parte de uma série, uma coleção de livros que eu organizei, que eu comecei a organizar quando eu entrei também no mestrado, em 2017, no Museu Nacional. Eu comecei a organizar uma coleção chamada Tembetá, uma coleção de livros, de entrevistas. Infelizmente, eu não tenho nenhum exemplar aqui, eu acabei dando, né? Mas o mote, a coleção, chama Tembetá, e é uma conversa com pensadores indígenas. Esse projeto editorial veio de um encontro que eu tive com o Sérgio Com, que é um editor aqui do Rio de Janeiro, da editora Zoug. Até então, pelo menos, assim, é muito conhecida pelos livros Encontros, que é uma série de livros de entrevistas com muitas personalidades intelectuais de diferentes campos da cultura brasileira. E o intuito de fazer o Tembetá era fazer essa diversidade dos intelectuais indígenas no Brasil. E eu fiz isso. A gente fez 8 livros, na verdade. A gente fez o livro do Ailton Krenak, da Sônia Guajajara, da Eliane Potiguara, Biracial Anauá, Daniel Munduruku, Cacá Verá, Jaider Isbel. Enfim, fui falando de cabeça, talvez eu esqueci um ou outro. E o ponto é que meu pai também seria um desses livros. O projeto não deu muito certo por razões comerciais, cultura no Brasil, essa luta. Mas o ponto que eu estou falando é que o livro que seria o Tembetá do meu pai é o livro que acabou sendo embasando a minha dissertação. E o que eu quero dizer com isso é que essa busca que eu vim fazendo desde a adolescência, junto com meu pai, entender essa história indígena, que é um pouco a minha e um pouco a de todo o Brasil, foi me abrindo essa percepção que eu nunca tinha visto em nenhum lugar sobre isso que hoje tem sido mais comentado, né, com o avanço da comunicação, rede social e etc., as trocas de informação e comunicação, que é essa perspectiva de um movimento indígena no Brasil. Quando eu estudava, na infância, na adolescência, eu nunca ouvi falar disso. O índio é coisa do passado, o índio é essa coisa muito, se fala muito, né, no Brasil colonial, etc. E eu pude estudar, assim, eu tive essa oportunidade de ter um estudo de qualidade, digamos assim, né, de uma elite cultural brasileira, mas você não ouve falar de índios, ou melhor, de povos indígenas, e da contemporaneidade, e da diversidade, né? A própria ideia de colonização parece que é uma coisa que ficou no passado e não faz parte da atualidade, muitas vezes. E eu fui descobrindo toda uma geração, todas as pessoas que eu falei, são pessoas que eu conheci um pouco através do meu pai, na verdade. Muitos deles eu vinha chamar de tios e tias, né? O tio Ailton, o tio Álvaro, a tia Eliane, né? Que é uma forma de parentesco indígena. E essa busca que eu comecei lá na minha infância, digamos assim, na minha adolescência, na minha juventude, de entender a mim, a meu pai, de onde vim, para onde vou, foi se imbricando com essa descoberta desses indígenas em movimento, da qual meu pai faz parte também. E não sou eu que estou dizendo de uma posição particular, eu vejo, assim, fui tratado dessa forma também por todo esse pessoal, com carinho muito grande, por essa geração.
de indígenas que marcou o seu tempo, né? E ainda marca também. Muito interessante, porque sempre que você fala da sua pesquisa, eu nunca tinha ouvido você falar disso que também foi ficando claro ao longo da sua fala, de como pesquisar o seu pai é também se pesquisar e também pesquisar, tipo, a história do Brasil mesmo. E também quando você fala muito sobre como o Ayrton Krenak apareceu, né, Sônia Guajajara, diversos desses pensadores que depois fizeram parte da coleção Tembetá, que você editou. Também fico pensando que eu queria te ouvir falando também sobre uma conexão entre essas artes, audiovisual, literatura, artes visuais, com esses indígenas em movimento, né? Tanto nessa geração, seus tios, quanto nessa geração atual, assim, com a Rádio Yandê, com o movimento da arte indígena contemporânea, que você tem estado, enfim, muito junto, né? Como que você enxerga essa relação? E essa pergunta que você está me fazendo é justamente a que eu tenho me feito, de certa forma, ou estou tentando dar forma para essa pergunta, justamente para o projeto de doutorado que a gente é colega. Deixa eu voltar a falar do meu pai no Tembetá. Você sempre fala sobre ele, e poucas vezes eu ouvi outras pessoas falando e quando eu fui pesquisar sobre, eu achei muito interessante, assim, um projeto que eu acho que deveria ter ido para frente, espero que em algum momento deslanche. Eu queria saber, assim, como foi o processo de pesquisa para Tembetá também, como foi essa experiência de editar, assim? Eu voltei um passo dentro da cronologia do meu percurso, da minha pesquisa, para falar do Tembetá, porque você me perguntou sobre o doutorado, né? Não perguntou sobre o doutorado, mas o que você perguntou é justamente um pouco do que eu estou me perguntando agora. De certa forma, essa questão eu já estou pensando desde pelo menos quando eu tive essa oportunidade de organizar essa coleção de livros. Eu fui primeiro convidado para ser um pesquisador e no meio do processo o Sérgio falou, não, você vai ser editor, você vai assinar como editor. Eu conheci o Sérgio com esse editor aqui no Rio, no lançamento de uma antologia de poesia chamada Poesia.br, em 2013. E desde então, a gente já começou a conversar desse projeto. Em 2015, a Zoug lançou o Encontros, do Ayrton Krenak, que é um livro que despertou o interesse contemporâneo pela figura dele como intelectual. Em seguida veio esses da Companhia das Letras, mas o retrato que esse conceito editorial foi capaz de fazer com uma figura como Ayrton emergiu muito ele. Eu acho, eu penso, eu vejo assim. E a gente queria fazer uma coleção de livros, como eu estava falando, de pensadores indígenas. Pensador, não era outra palavra, era tratar essas pessoas como pensador. Não é querer botar um peso acima dos ombros de ninguém, mas reconhecer o estatuto dessas pessoas como pensadoras. Pensador indígena na política, na liderança tradicional de um povo, de uma organização, como o Cacá, Eliane e o Daniel. Nas artes visuais, o Jaider Isbel já então começava a despontar. E ele era um pouco mais novo, ele como a Sônia são um pouco mais novos, do final dos anos 70. E meu pai representando o cinema, no caso, né, uma primeira geração da ideia de cinema indígena, ou de um protagonismo indígena no cinema brasileiro, pelo menos. Então, a ideia era fazer esse retrato de uma geração, uma antologia, que nem aquela antologia de poesia, mas uma antologia dos pensadores indígenas vivos no Brasil. Também tinha a ideia de fazer um póstumos também, de pessoas que já se encantaram. Mas o ponto era valorizar as pessoas que estão hoje vivas e na diversidade de atuações, uma coisa que tem sido bastante dita, assim, hoje, demarcando a sua presença, demarcando as telas, demarcando territórios, para além de um território tradicionalmente ocupado, para além das terras indígenas brasileiras, de 14% do território físico do Brasil, pessoas indígenas demarcando sua presença, sua subjetividade em várias áreas. Eu vejo isso como uma virada do que eu pude entender do que era a situação histórica nos anos 70, 80, etc. Se falava de aculturação, né, de indígena como uma coisa transitória e destinada ao fim, etc. A conquista que a geração anterior, a geração de indígenas no Brasil, fez de direitos originários inscritos na Constituição, abriu caminho para toda essa gama de diversidade que a gente vê hoje se afirmando. O meu pai, quando ele deu esse depoimento para nós, ele falou assim, no tempo que ele viveu no Pantanal, trabalhando com o pai dele, com a mãe dele, em fazendas, ser índio era falta de autoestima, era ser bugre, que nem ele falou, que nem foi escrito pelo Roberto Cardoso de Oliveira, na antropologia, né?
do índio ao bugre, e a minha brincadeira era do bugre ao trickster, para falar do meu pai especificamente. Ser índio era ser bugre, era ser visto com esse tom pejorativo. E hoje, ser índio é motivo de orgulho. Tem uma transformação. E essas pessoas viram e participaram dessa transformação. E isso é uma coisa muito recente, relativamente, para o país que é o Brasil. Porque o tamanho do apagamento, genocídio, violência, etnocídio, das mais diferentes dimensões de território, de epistemologias, de artes, cosmovisões, saberes, se a gente vê que aquilo sempre foram civilizações, a gente tem outro retrato disso. E, enfim, a antropologia, de certa forma, conflui para reformular essa imaginação. Mas eu vejo que, mais ainda, não é um campo disciplinar chamado de antropologia que está fazendo esse papel, mas são esse protagonismo, essa autoria indígena de muitas pessoas. Eu acabei misturando um pouco das duas perguntas, sobre o Tembetá e sobre essa geração mais atual de indígenas nas artes, né? Mas o que eu procurei fazer nessa coleção do Tembetá era isso, fazer um retrato um pouco arbitrário, mas também com alguma amostra dessa diversidade. E a gente começou a conversar isso em 2013. Em 2015 veio o livro do Ailton. Enfim, as coisas confluíram, acabou que em 2017 a gente começou a produzir mesmo. E aqui a gente está em 2021, seguindo também, né? Mas essa questão que eu pude pensar junto com o Tembetá é, de certa forma, a mesma questão que eu estou pensando em desenvolver assim, nessa pesquisa de doutorado, nessas transformações em vários níveis, né? Dos povos indígenas ocupando lugares de produção na sociedade brasileira, sem perder a sua conexão, seu sentido de pertencimento, né, de subjetividade, porque isso não era uma coisa dada pelo que se vê, pelo que a gente escuta, né? A carga de colonização, ela foi muito, muito densa, né? É muito densa. E esse fenômeno é uma coisa muito recente, eu acho, assim, essa afirmação. E tem muitas dimensões disso. Você pode pensar com referencial em outros países, você pode pensar o referencial da América Latina ou até da América do Norte, né? Da relação que os povos originários têm com os governos, os Estados-nações em sua história. E como eles têm convertido essa sua presença, têm conseguido demarcar a sua presença, a sua vida. Aí eu tô te ouvindo muito falando sobre essa nova geração, né? E também pensei muito de uma coisa que eu li que o Denilson Baniwa fala. Ele se apropriou de alguns meios de expressividade, enfim, não indígenas, para conseguir falar com os não indígenas. Ao mesmo tempo em que ele traz temas extremamente, enfim, indígenas, de onde ele vem, né, do Alto Rio Negro, como Baniwa. E você fala muito também do conceito de etnomídia. Queria que você falasse um pouquinho, assim, para quem não conhece muito esse tema, sobre o que ele traz para a discussão. Em 2016, eu estava terminando a graduação em Ciências Sociais e eu fui convidado pelo Anapuaca para integrar a Rádio Iandê como correspondente. Era, na verdade, para fazer uma participação muito pontual como comentarista da abertura das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. A gente foi lá e transmitiu para a BBC Sports, BBC, alguma coisa assim, né? Fez uma transmissão, eu e mais alguns representantes de movimentos sociais, né, de despejados do povo negro, comentando o que significava aquilo, do ponto de vista da nossa coletividade, das nossas coletividades. Enfim, isso foi o meu início dessa participação na Rádio Iandê. E eu fui entendendo o Anapuaca, o Denilson Baniwa e a Renata Tupinambá são os fundadores e meus colegas, né? Meus amigos, hoje, desse projeto. Eles fundaram a rádio em 2013, e 2013 é um ano simbólico para o Brasil, assim, na verdade, como esse momento das redes sociais e das ruas se imbricando, né? Se misturando, etc. Mas eu percebi depois que eles estavam pensando isso do ponto de vista do povo indígena, dos povos indígenas. E eles justamente fundaram, no final de 2013, a Rádio Iandê, né? Que é um site, é uma plataforma de multimídia, né? Que toca músicas, apresenta notícias sobre os povos indígenas pelos indígenas, né? Pelos indígenas para povos indígenas. E
E eu fiquei muito feliz com esse convite e com as descobertas que eu fui tendo com esses meus colegas, meus amigos. E bom, hoje existem muitos veículos, hoje existem muitas mídias que se identificam nesse lugar de mídia indígena, né? Mídia índia, visibilidade indígena, são vários. E a Yandê, o ponto é que ela foi pioneira. E ela foi pioneira na internet, se inspirando no programa de índio, que era o programa de rádio, que era programa de rádio que o Ailton Krenak apresentava durante os anos 80 e 90, durante 6 anos, de 85 a 91. Ele apresentava, a partir da Rádio USP, transmissões com essa organização que era o Núcleo de Cultura Indígena, que seria uma dimensão, uma parte da União das Nações Indígenas. A União das Nações Indígenas foi a primeira organização interétnica dos povos indígenas no Brasil, no sentido do nacional, né? nessa luta pelos direitos. E o Núcleo de Cultura Indígena, eu entendi que era um espaço, na verdade, que o Ailton abriu junto com o meu pai, né? Ele na rádio, meu pai no cinema. O Álvaro Tucano também começou a apresentar, meu pai entrevistado algumas vezes, o ponto é que ele deu um modelo, na verdade, de inspiração desse tipo de comunicação. Uma comunicação em que é feita por indígenas, para povos indígenas, e eu via, isso tem uma pedagogia ali, né? Tem um jeito de pautar, de falar, de cativar os ouvidos brasileiros, brancos, não indígenas, para o que é as questões indígenas, né, no Brasil. Eu gosto que tem um livro Encontros, eu falei dos encontros, né, tem um livro Encontros do Viveiro de Castro, do Eduardo Viveiro de Castro, que ele fala que não é a questão indígena, mas as questões indígenas no plural, que ele se preocupa. Que os povos indígenas se preocupam, porque quando você fala no singular, parece que é a questão indígena, parece assim uma coisa assim de ser ou não ser. Enfim. E o ponto é que essa rádio já trazia uma multiplicidade de pautas, de invasões, de territórios, de demarcação, de línguas, de articulação. Era um momento paralelo, concomitante à Constituinte. Então, ali era um momento de muita importância de organização da comunicação, no sentido político. E essa experiência é a inspiração direta para a Rádio Yandê, na verdade, né? Eu já falei que é o primeiro programa de rádio, mas, enfim, devem ter tido outros, assim, no sentido mais comunitário, mas esse eu acho que repercutiu bastante. Eu acho que na época e hoje é um patrimônio histórico, um material histórico, uma fonte muito interessante, né? Numa dessas lives que o Ailton Krenak tem feito, eu vi ele falando que isso era uma ação política, né? Não era fazer arte, fazer comunicação, era uma ação política. Só que eu acho que essa ação política ela tem uma linguagem, né? O que ele não fala, na verdade, é que ele elaborou muito essa linguagem de apresentar as questões indígenas para a sociedade brasileira, né? Pacificando o branco, como se diz assim, né? Amansando esses selvagens. Isso é uma inspiração direta para Yandê, e, na verdade, é um próprio exemplo de etnomídia, na verdade, né? De um tipo de apropriação desse recurso em benefício de um povo, né? De povos originários, étnicos, indígenas, né? Eu vejo que é assim, né? Hoje a gente está vivendo uma era de comunicação e informação como nunca, né? Isso ganha outros tons, mas assim, de um modo histórico, talvez, não sei, ou mais amplo, eu enxergo assim. Hoje tem muitos influencers, né? Hoje tem uma interação muito diferente com a mídia, né?
enfim, que é muito mais complexo para comentar de um modo breve. Recentemente você teve a experiência de ser editor do catálogo da Veitio, né? E você, enfim, participou, acho que, pelo menos nos bastidores de como foi a organização dessa exposição, né? E, então eu queria te perguntar como que foi essa experiência como editor. Qual você acha que é o papel dessa arte indígena contemporânea hoje em dia? A Naine Terena, minha Patrícia, foi a curadora dessa exposição na Pinacoteca de São Paulo, que ocorreu entre novembro de 2020 a março desse ano de 2021. Em julho do ano passado, ela me mandou uma mensagem simplesmente perguntando assim: você sabe falar inglês? Eu falei que sim. E aí ela me arranjou esse trabalho. E, na verdade, eu achei que eu ia ser o tradutor. Eu comecei a pegar o material e traduzir os artigos. Eu traduzi o do Denilson Baniwa e o dela mesma, da Naine, porque foram 5 artigos e o perfil dos 24 artistas e coletivos dentro do catálogo. Eu peguei esse material e comecei a traduzir. Aí não, você vai ser o editor, você não é o tradutor. Como assim? E aí eu entendi, na verdade, foi uma experiência de trabalho que eu nunca tinha tido, assim, de uma instituição como a Pinacoteca, né, uma instituição, assim, que tem um prestígio, né, que tem recursos também. A Naine me abriu essa oportunidade de trabalhar numa equipe que tinha um tradutor, tinha um revisor, tinha as curadoras, tinha a produção editorial, a produtora editorial. Então foi trabalhar com pessoas muito, muito competentes e me senti parte desse movimento que tem todo o mérito e prestígio da Naine. Ela vai certamente legar assim, para um coletivo, para as famílias, para os que nos antecederam, e eu concordo, mas eu acho que a Naine é uma mulher de muita qualidade, uma intelectual muito múltipla, na verdade, assim, né? Não por você ver o currículo dela, mas por você ter contato com ela através de alguma oportunidade, como você já teve, aliás, né? Entrevistando ela. E, enfim, ela me abriu essa oportunidade, que eu fiquei imensamente grato, e eu fui me inteirando desse campo, mais especificamente das artes visuais, né? Como eu falei, a experiência editorial que eu tinha tido era mais num sentido de pesquisa, para tornar um livro texto, né? Essa envolvia obras de arte, pesquisa um pouco mais visual mesmo, assim, né? Para você comentar, para você qualificar, né, as obras dos artistas, o material delas, né, o nome, o título delas, várias línguas. E eu fiquei muito feliz, assim, na verdade, de estar testemunhando esse movimento. E até no próprio catálogo você vai vendo o perfil dos artistas e você vai aprendendo que esse movimento, ele talvez a Pinacoteca, Vechua, nós sabemos, é um cume dessa geração, nesse momento. A gente não sabe qual vai ser o próximo, quando e tal, mas você vai vendo que tem um movimento que vai sendo engrandecido, né? Outro marco que eu vejo, eu lembro na época, assim, eu não visitei, mas era Mira, né? A exposição Mira, que foi coordenada, curada pelo pessoal da UFMG, né? Que foi em 2013, 14, né? E que foi um momento que juntaram muitos artistas de vários países da América do Sul, artistas indígenas, talvez até com recorte da bacia amazônica, na verdade, né? E a exposição deles, a UFMG abriu um espaço para essa exposição. Eu estou já abrindo um pouco dos conteúdos que eu próprio aprendi um pouco com esse processo né, do catálogo, e eu acho, enfim, são muitas alegrias, assim, poder colaborar nessas coisas, assim. E uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu me preocupei bastante com esse catálogo, foi o aspecto multilinguístico dele, né? Foram 24 artistas e coletivos de 19 povos diferentes.
com variados graus de histórias e de presença até linguística mesmo ali, mas eu procurei dar muita atenção para as palavras, para as expressões, para os títulos que estavam sendo expressos em línguas diferentes, né? Um pouco desse olhar da antropologia, mas que eu procurei deixar ali. Talvez nem todo mundo entenda tudo, na verdade. Eu mesmo, ninguém entende tudo, na verdade, né? Mas fica um sinal, né? Fica uma curiosidade para ser entendida, para ficar no fundo como curiosidade sobre esse panorama, essa diversidade, assim, né? E agora também comentando em série, eu percebi que tanto a Yandê quanto o Veixo me abriu a partir da língua inglesa, na verdade. Essa qualidade, assim, essa minha formação de gostar de língua, né? Também eu pude estudar essas línguas, assim, inglês e francês, pelo meu interesse, assim, até com as relações internacionais. Mas hoje eu percebi que eu fiz um movimento de trazer essas coisas para o movimento indígena, para a questão de trabalhar com as culturas indígenas e delas serem mais entendidas, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, né? É interessante porque, enfim, há poucos minutos atrás você acabou de falar da linguagem como uma forma de pacificar o branco, né? Que você percebe que o Ailton Krenak ele foi desenvolvendo ao longo de muitos anos uma linguagem que pudesse chegar, né, a outras pessoas, assim, que não, porque é isso, assim, a gente percebe o Ailton Krenak como uma pessoa que abriu muitos caminhos, eu acho, assim. Enfim, queria saber se essa é a sua percepção também. Mas aí também, enquanto você estava falando nisso, né, você também falou sobre um retrato editorial que também conseguiu fazer e abrir certos caminhos para o Ailton Krenak, né? E aí, quando você falou desse retrato editorial, eu fiquei muito pensando no quanto, por exemplo, nos anos 60, por exemplo, a literatura brasileira, o mercado editorial de literatura brasileira, ele estava totalmente parado. E quem trouxe novos ares para esse mercado foi a Maria Carolina de Jesus, né? Com o Quarto de Despejo, assim. E hoje em dia também você percebe que estava acontecendo a mesma situação, né? Que a literatura dominante, branca, do homem branco. E vem hoje em dia, os livros mais vendidos são da Djamila, são do Emicida, do Silvio Almeida, Ana Paula Maia. Ao mesmo tempo em que você estava falando que um projeto totalmente importante, como a da coleção Tembetá, não conseguiu ir para frente, né? Como que você enxerga, assim, agora esse mercado editorial em relação às populações indígenas, às culturas indígenas, à diversidade indígena? Você acha que ele está aberto a essa influência, a esses pensadores e a esses pensamentos? Também é uma pergunta, eu acho, em relação ao futuro, assim. Qual você acha que são os caminhos possíveis, assim? Uhum. Pensando que você disse também que a Veixua parece ter aberto muitos caminhos, como a Naine também falou, assim. Tá, você perguntou várias coisas agora. É isso, bom. Essa opinião, na verdade, de que ele foi lançado, o nome dele tornou mais público com encontros, desculpa, assim, talvez deixar registrado, mas enfim, é a opinião do próprio Sérgio, né, como um editor sem modéstia, né, uma pessoa que, enfim, eu dou fé na palavra dele. Eu acho que realmente esse livro foi muito importante para a geração atual visibilizar um pouco esse acontecimento do movimento indígena por meio da figura de uma pessoa que corporifica isso como ninguém mais, talvez, assim, no sentido de que tem muitas lideranças indígenas e pensadores indígenas, mas a singularidade dele como comunicador, eu acho que tem espantado, tem cativado toda essa geração atual, não é verdade, né? Mais por causa da mediatização, né? Por causa das redes também, né? E eu acho isso ótimo, na verdade, né? Eu acho que ele deve abrir assim a cabeça das pessoas para
para conteúdos que não estão no currículo, não estão, às vezes, estão disponíveis, como eu dizia, assim, que eu sentia muito na minha infância e juventude, essa falta, e que eu fui descobrindo através das viagens com meu pai mesmo, né? Eu acho o Ailton, eu acho que todo mundo se impressiona com a qualidade dele, de pensador, comunicador, como ser humano mesmo. E eu acho que ele se põe nesse papel também de inspiração, né? Eu vejo que as pessoas se depositam muita expectativa, alguma coisa assim. Ele é um profeta, né? Se põe ele nesse lugar. Eu não acho que ele goste de ser profeta. Aliás, eu já ouvi falar que o pessoal da UFMG, os estudantes indígenas, os parentes indígenas lá, chamaram ele de pajé das palavras. Eu acho que isso talvez seja um pouco mais próximo, assim. Eu acho que tem a ver com o que eu estava comentando, de usar as palavras num sentido mais cerimonial, que é uma coisa muito mais comum nos contextos de povos indígenas. A palavra com um valor. Eu acho que fora do mundo indígena, digamos assim, a gente vai dar um passo e vai estar fake news, crise da pós-verdade, não sei o quê. Se você respira um pouco do ar em que respira um povo indígena, os mundos indígenas, esse tipo de cosmologia, cosmovisão, tradição, você vai dar outro valor para o que você está falando para a palavra, né? A palavra como uma continuidade do corpo, ou enfim, a palavra como uma outra concepção de palavra, que eu também não vou saber muito bem me exprimir, mas que eu vi muitas pessoas assim. Não é um paladino da verdade, não é isso também, mas é uma contação de história, é a oralidade também, né? E eu gosto muito dessa característica que ele trouxe, só para terminar esse comentário sobre ele. Eu gosto muito disso que ele trouxe da fala poder ser literatura. O que eu acho que agora está aberto, né? Porque, assim, a gente está falando agora, depois aquilo pode ser transcrito, depende de meios de produção, etc. Né? Mas ele se tornou um escritor, um intelectual do ano até, através da oralidade, né? E os livros dele, a base é oral também. E eu acho isso bastante significativo, assim, né? Dessa novidade. E aí você me perguntava sobre o mercado editorial e mercado assim da cultura, digamos, diante dessa nova moda, desses Não novos sei se precisa objetos. ser, eu acho que eu falei mercado, mas não sei se precisa ser exatamente o mercado, mas essa cena, sabe, cultural, assim, ela tá mais receptiva, assim, ela parece Uhum. que tende a se abrir mais. Olha, eu também não sou profeta, não. E a gente vive crises, a humanidade, o brasileiro, o foco que seja, está vivendo crises muito especiais, né? Parece que em mandarim, né, crise é oportunidade. Eu acho que essa oportunidade está aparecendo para os povos indígenas diante dessa crise, tanto quanto ou mais pelo próprio empenho, né, das pessoas indígenas compreenderem sua história, e lutar por ela, né? E aí eu gosto de, no doutorado a gente tem que se especializar, vou ter que fechar mais essas fronteiras, mas o ponto aqui é que eu acho que isso é muito amplo mesmo, sabe? Teve esse espetáculo aí que teve no 19 de abril, Falas da Terra, que a Globo passou. A Globo também está visualizando isso. Botou lá uma dúzia de pessoas indígenas de vários perfis. Era um pouco isso que eu também estava querendo trazer quando eu fiz uma coisa muito mais modesta, né? Como aquela coleção editorial. Mas o princípio é o mesmo. Mostrar a contemporaneidade da diversidade e as várias temporalidades mesmo, né? Dessa nossa história. E eu acho assim que o que eu já conversei com a Ailton e com a Naime também sobre isso que você está me perguntando, eles são muito cautelosos.
eles são muito atentos, eles não são nada ingênuos sobre essa suposta assim, benevolência do mercado, da cultura, em relação a essa nova galera que está chegando, que são os povos indígenas, nessas várias meios expressivos e artísticos e linguagens. Eu peguei aqui, o Gabi até, porque assim, um outro projeto que eu estava colaborando essas semanas era o RecTT. RecTT é um festival online de artes indígenas de 39 artistas em formato online. Ele não é que nem a Pinacoteca, físico, instituição. Ele é uma iniciativa de alguns intelectuais, pensadores, como o Ailton, Sandra Benites, Cacá, Carlos Papá, Cristina Taquá e a própria Naine, como curadores, junto com alianças não indígenas, mas para promover esse protagonismo, essa autoria, essa diversidade. RecTT. TT é o pulsar do coração em Guarani. Eu estou lembrando disso aqui, para dar outro exemplo desse fenômeno assim que a gente está vendo, mas para mostrar uma coisa. Eu conversei com o Ailton sobre um texto que eu estou elaborando para o festival, e ele repetiu uma frase, eu acho que sem tanta consciência quanto eu tenho da obra dele, digamos. Porque eu peguei aqui, eu falei tanto desse livro, esse Encontros, do Ailton, né? Sim. Eu fui pegar, esse aqui até tá assinado, foi daquela noite de estreia lá. Mas o ponto é que ele me repetiu sobre o que era o RecTT, quase o que está escrito aqui. E aí eu pensei em ler aqui, porque eu gosto muito eu acho muito bom assim, essa formulação, né? Que ele diz assim: eu acho que teve uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500 e depois uma descoberta do Brasil pelos índios na década de 70 e 80. A que está valendo é a última. Os índios descobriram que, apesar deles serem simbolicamente os donos do Brasil, eles não têm lugar nenhum para viver nesse país. Terão que fazer esse lugar existir dia a dia. Não é uma conquista pronta e feita. Vão ter que fazer isso dia a dia, e fazer isso expressando sua visão de mundo, sua potência como seres humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e viver. Eu acho isso muito, muito bem dito, e ele estava repetindo mais ou menos isso, no sentido de que não tem um caminho pré-feito, não tem um caminho já aberto. Esse caminho é uma coisa que está sendo pensada, né? Ele está sendo pensada por essas pessoas e por várias outras, na verdade, de como podem, aí é uma interpretação minha, assim, fazer uma transmissão de um elo anterior para os que já estão vindo, né? Essa posição eu tenho me enxergado muito nela já há alguns anos, de transmitir um elo, um legado, uma herança, né, para os que vão vir, né? E o ponto é que esse caminho não está aberto. Esse caminho no sentido da subjetividade, da cultura, da expressão de histórias, expressão de livros, filmes, etc., né? Que mexem com a gente, né? Que mexem com o nosso TT, esse pulsar, né? Esse pulsar, o Carlos Papá estava ensinando que o nosso cérebro, ele até falou do cérebro, né? Ele só guarda as coisas, ele só registra memória se o nosso nosso coração está Então, ele estava me lembrando, assim, acho que ele está lembrando a gente de que tem que ter afeto, tem que ter emoção na aprendizagem e etc, né? E eu acho que o ponto que eu quero dizer com isso é que eu acho que essa geração de indígenas hoje, jovens, produtores culturais, artistas, acadêmicos, está fazendo vibrar seu coração para tocar outros corações e abrir caminho numa sociedade que historicamente é muito violenta e muito preconceituosa e muito racista com relação a essa subjetividade, essa história, essas civilizações
E essa cautela, essa prudência que eu vejo na palavra da Naine e do Ailton é isso, de comemorar, celebrar as conquistas, né? Mas também saber, ter muito premente assim, esse passado de violências, que está sempre pronto a se atualizar nessa estrutura de violência, né? De colonização. Então, eu acho que tem caminhos, claro, os caminhos estão abertos, mas eles estão em disputa. E eu me sinto assim nesse front também, mais nos bastidores ou menos nos bastidores, como editor, querendo dar passagem, querendo que mais vozes indígenas possam contar sobre a história desse país, sobre suas histórias. No sentido, eu acho, menos identitário possível. Eu acho que esse negócio de identidade que às vezes se comenta, né, ele tem um potencial de desinflar, né, a potência da luta, assim, eu acho. E essa luta, ela é muito antiga. Ela atravessa a gente em muitas dimensões mesmo, assim, né? Enfim, difícil até de expressar. Mas esse sentimento que eu acho que move a mim e tantos outros, assim. Eu gostei muito, muito dessa última parte em que você estava falando, né? Sobre essa tentativa de abrir passagem para que cada indígena, cada povo indígena consiga escrever sua história, né? Eu acho que a gente, como museu, a gente tem tentado ao máximo tentar também abrir essa passagem, ainda mais pensando, enfim, na origem, né, dos nossos objetos e tudo mais, assim. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu aprendi muito com a nossa conversa e também saí muito, enfim, revigorada, assim. Enfim, nós todos do MAI queremos também estar ajudando aí nessa disputa, né? Esses caminhos. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que isso é uma coisa boa. Isso pode ser visto como uma coisa boa.